Salmo 57, versículo 7. Ele diz: preparado está o meu coração. E às vezes o nosso coração não está preparado. Para quê? Para receber, por exemplo, uma repreensão da palavra de Deus. Nós somos de Deus, somos do Senhor, mas às vezes não estamos entendendo que somos filhos, e que somos filhos, podemos ser repreendidos pelo Pai, numa mensagem, numa pregação, e às vezes até numa conversa informal. Deus usa alguém para nos advertir com a palavra. Não estou falando da repreensão do homem, não estou falando da repreensão, sendo bem do pai para o filho natural, de um amigo para um amigo, o amigo repreende, né? O amigo que ama, mas não é aquela repreensão que vem de Deus, é o próprio Deus falando ao seu coração. No livro de João, capítulo 6, nós temos isso com os discípulos de Jesus. Nós sabemos que os discípulos não estavam resumidos aos 12, Jesus teve 70 e outros mais. No capítulo 6, versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, reparem, dos seus discípulos, não eram dos seus seguidores, seus discípulos, aprendizes, ouvindo isso disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Atenção, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra que Deus traz, que nos revela, entenda bem, ela é Espírito e vida. Aí vem a parte: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você tem que preparar o seu coração para receber uma palavra dura. Qual a palavra? A palavra que às vezes você não é aquilo que você gostaria de ouvir, não é aquilo que você gostaria de receber. Às vezes, num relacionamento que você está tendo no mundo, entende? Não estou falando apenas relacionamento amoroso, não. Relacionamento profissional. Eu lembro de um homem que ele recebeu uma grande proposta para receber, um homem investidor queria investir nele, no trabalho dele, para que ele fosse uma pessoa bem-sucedida. Tinha uma ótica, e essa ótica estava tendo sucesso. E o investidor olhou para ele e disse: rapaz, você é inteligente, quero investir em você. Quero que você realmente se torne meu sócio, eu vou colocar o capital aqui, nós vamos expandir isso aqui, vai ser muito grande. Ele disse: olha, eu vou orar a Deus primeiro. O quê? Eu vou orar a Deus primeiro. Ele orou, pediu a direção e Deus na palavra mostrou, quer dizer, repreendeu, que ele não deveria fazer aquela união. No outro dia ele chega para o homem e disse: olha, eu orei a Deus, o meu Deus disse para não fazer aliança a sociedade contigo. Você está maluco, rapaz? Faz negócio de fanatismo de Deus, rapaz. Eu vejo que você é inteligente, mas não sabe que você tinha esse lado. Esse não, meu Deus tem me abençoado até hoje, vai continuar me abençoando. Só para te provocar, ele falou assim: eu vou montar uma ótica aqui do lado da sua, muito maior do que a sua, com muito mais capacidade, com muito mais promoções, e vou fazer só para você ver, para você ficar confiando no seu Deus. Bem, o tempo passou. Para encurtar a conversa, o investidor fechou a loja, e ele continuou e abriu outras lojas. E se ele não aceitasse a repreensão, não aceitasse aquela... Imagine, era, vamos dizer assim, o momento dele era galinha de ovos de ouro. Não, irmão. O teu socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescentadores. Então, nosso coração está preparado, tem que estar preparado para ouvir um não de Deus. E às vezes não estamos. Até mesmo, como eu falei, jovens, moças, rapazes, até pessoas mais maduras, o relacionamento amoroso. Deus pode... Porque Deus não vê só o hoje, Deus vê o amanhã. Deus tem presciência e nós não temos. E às vezes a pessoa não aceita. Uma palavra que vem de Deus, uma palavra que corrige talvez o curso da pessoa, ela não aceita. Então Jesus assim, disse então aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão, e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida
eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. É isso que nós temos que ter, essa convicção. Nosso coração tem que estar preparado para ouvir um não do Senhor ou uma repreensão no curso, que nem sempre estamos preparados. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, o Senhor Deus fala de uma maneira bem direta, através de Salomão. Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Diz: o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas olha o que diz: mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Tem uma tradução que diz: é um estúpido. É burrice, é estupidez, entenda bem, a pessoa não aceitar a repreensão que vem de Deus, repito, que vem pela palavra, ou corrigindo um curso que você está no caminho errado, ou entenda bem, ou fechando a porta para alguma coisa que Deus está mostrando que não é bom para você, e você fica zangado, fica chateado, fica revoltado. Não, o seu coração tem que estar preparado para ser servo, Ele é Senhor, e louvar a Deus em todo o tempo. Deus seja louvado pelo não, Deus seja louvado por não ter dado certo. Mas por quê? Porque Ele sabe o dia de amanhã. E nós, às vezes, não aceitamos. E também quando estamos errados. Veja o que você conhece bastante, é o 2º livro de Crônicas, que eu preguei esses dias, capítulo 26. Ele foi bruto, ele foi estúpido, e era um homem de Deus. Capítulo 26, já vou ler o do 16, deixa eu só falar um pouquinho dele. Uzias era jovem ainda, quando assumiu o reino no lugar do seu pai. E Amazias era o nome do pai dele. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, um profeta que era entendido nas visões de Deus. Esse Uzias então cresceu, se tornou forte. O nome dele chegou até longe, a fama que ele tinha, chegou até o lugar, o Egito, que era a nação poderosa da época, chegou até muito longe, não sei quais nações que ouviram falar dele. Mas ele deixou uma coisa entrar no coração: o orgulho, a vaidade. Diz assim, versículo 16: mas havendo-se já se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, que era uma coisa pelo sacerdote. Isso é no passado, nós estamos na nova aliança. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do seu Deus. Uzias, você não vai receber louvor, você não vai receber nenhuma recompensa da parte de Deus por estar fazendo isso, porque não é ofício teu, esse é o ofício do sacerdote. Mas esse homem foi um bruto, foi um estúpido, porque ele não aceitou a repreensão. Diz: então Uzias se indignou. Não faça isso, não fique chateado com a palavra, e se ficar, Deus, o Senhor sabe de tudo, tem misericórdia de mim, eu sou teu servo, vou ser dirigido por ti. Se a palavra mostra que algo está errado, se a palavra mostra que algo não está certo, aceite a repreensão. Mas tem gente que não aceita. E tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. A Bíblia fala, Provérbios 13:13, quem despreza a palavra, perecerá. Quando você despreza a palavra, você abre a porta para o diabo entrar na sua vida. Você saiu, o missionário R.R. Soares explica, ele diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando você sai da palavra, você sai simplesmente do caminho, onde você encontra o inimigo para matar, roubar e destruir. As lepras são a testa, olha o entendimento deles. Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente, o lançaram fora. E até ele se deu pressa, visto que o Senhor o ferira, que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia, o homem de Deus, repito, o homem era de Deus,
Uzias era um homem de Deus, mas não aceitou a repreensão, foi um estúpido, foi um bruto de não aceitar, e o pior é que ele não se humilhou diante de Deus. E por não se humilhar, ele ficou leproso até o dia da sua morte. Não precisava ter ficado, porque nós estudamos um dia desse agora, 1 Reis capítulo 13, que um homem era mau, um homem chamado Jeroboão, era um péssimo rei, mas ele foi repreendido, entenda, e ele ficou, quando ele recebeu a repreensão, que ele estava praticando a idolatria, ele colocou 2 bezerros de ouro no altar do Senhor, porque o povo ia para Jerusalém. Naquela época, Israel era 2 nações. De um lado Israel, tribos do norte, do outro lado Judá, tribos do sul. Só que Jerusalém ficava do lado do sul. E quando o período de festas, o povo ia até a Jerusalém adorar a Deus. Então ele colocou no coração e teve uma inspiração satânica. Eu já sei, eu vou fazer 2 bezerros de ouro, colocar um em Dan, outro aqui em Betel, e vou dizer para ele: por que subirem a Jerusalém, israelitas? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo começou a se corromper. Aí Deus, numa paciência, mandou um homem de Deus, saiu lá de Belém de Judá, foi até Betel repreender a idolatria daquele homem, mas ele não aceitou. Então, o capítulo 13, versículo 4 dá para nós. Ele diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, não pegai nele, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer assim. Também foi ferido. Por quê? Porque não aceitou a repreensão da idolatria que ele cometia. Mas, olha a diferença, versículo 6, então respondeu o rei e disse ao homem: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Quer dizer, não ficou nem muito tempo. Repito, Jeroboão não foi um bom rei, Uzias era um bom rei, mas o mau rei se humilhou. E às vezes você conhece cristão, que não é aquele cristão tão cristão, né? Mas ele se arrepende rápido, ele se humilha rápido. Um homem chamado Kenneth Reagan, ele conta uma história que uma senhora disse para ele: pastor, eu não entendo, o senhor conhece a mamãe, conhece a minha sogra. Minha sogra não vive aquela vida muito responsável com Cristo, não. Mamãe, o senhor sabe, está sempre na igreja, mas qualquer campanha ela participa, vigília, mamãe está lá. Mas eu tenho notado que a mamãe demora às vezes para ser abençoada, e a minha sogra, apesar de não ser essa cristã tão fervorosa, ela é abençoada facilmente, e Deus deu para ele o conhecimento. O que é conhecimento? Revelação. E mostrou para ele que a sogra dele, apesar de tudo, ela se quebrantava rapidamente também, de pedir perdão, entenda? De reconhecer o seu erro, de reconhecer que não agia certo e pedir a misericórdia de Deus. Ela não ficava indignada quando via alguma coisa errada, ou quando era repreendida, não aceitava, ou quando se chateava com alguém, ficava muito magoada, muito ferida. Mas não faça isso. Tenha um coração pronto para se arrepender. Aceite a repreensão. Jeroboão, repito, que não foi um bom rei, mas nesse ponto, ele não ficou até o dia da sua morte com a mão ressequida. Não. Na mesma hora se humilhe. O bom é que você não peque, mas se pecar, lembra que você tem um Deus misericordioso. Ele vai te repreender, ele vai te mostrar na palavra que você está errado. Na mesma hora, como alguém diz, abaixa a cabeça e diga: Jesus, misericórdia. E ele vai ter misericórdia.